Pessoal, tudo bem com vocês, né? Turminha do 7º ano, eu espero que sim, né? Nós ainda vamos continuar falando sobre o nosso tema, né? O nosso gênero textual, biografia. Porque eu estou tendo a impressão que vocês estão confundindo alguma coisa, não estão entendendo muito bem o que é uma biografia, tá? Gente, só ressaltando, a autobiografia é quando eu estou referindo a mim mesma, né? Eu sempre tenho falado para vocês que quando vocês fazem um trabalho de um autor, vocês fazem, vamos supor, aquela que vocês leem o livro e depois vocês fazem a ficha de leitura, normalmente pergunta-se sobre a biografia do autor. É fora do que está no livro, a menos que o livro seja da sua própria vida, igual no caso da Zélia Gattai, que já foi mencionada, né? Anarquistas, graças a Deus, ela fala sobre a sua própria história. Mas assim, nem sempre, né? Ou nem todos os livros, ou na maioria, o autor não fala da sua própria vida em todos os livros. Ele pode falar 1, 2 ou 3 livros. Mas, no geral, independente de qual for a história que está no livro, tem-se a biografia do autor, né? Lá no cantinho, geralmente no final do livro, tem a biografia do autor. Nós ainda mencionamos em sala de aula sobre o Monteiro Lobato, né? Ele nasceu em Taubaté, ele é aquilo, foi até ele morrer. Só ressaltando que quando nós estamos falando da biografia, não quer dizer necessariamente que a pessoa já tenha morrido, né? Ela pode ter morrido ou não, tá certo? Aí a tia Sandra ficou pensando o que poderia fazer para facilitar, para vocês poderem pegar melhor sobre o que é uma biografia. Primeiro eu vou mostrar uma foto para vocês, eu acredito que vocês vão saber de quem eu estou falando. Primeiramente, nós temos aqui no fundo, né, algumas imagens, Facebook, WhatsApp e tal, temos aqui o nome YouTube, né, justamente por causa de um personagem, alguns personagens que eu vou mostrar a foto para vocês. Tipo, vocês sabem quem é essa pessoa, o papel tá amassado, mas eu acredito que vocês saibam quem é, né? E aí, turminha, a tia Sandra tem um álbum, tá? Nesse álbum aqui, olha, nós temos vários desses personagens, né? Ou desses artistas, ou desses youtubers, como assim é falado. Esse álbum foi comprado em São Paulo em 2017, né? Com o intuito de adquirir figurinhas para ir preenchendo o álbum. Vocês podem ver que ele é um álbum, mas não foi possível porque aqui no Goiás, pelo menos eu não tenho visto aquelas bancas, né, de jornal que é onde se compra as figurinhas. Em São Paulo, por incrível que pareça, gente, que nós às vezes temos a impressão que hoje em dia ninguém lê jornal, ninguém compra revista, ninguém compra isso, compra aquilo, ainda é um engano, pelo menos na grande São Paulo, né? Porque lá sempre nós estamos encontrando barraquinhas, está certo? E esse aqui foi comprado lá, como em Goiás, né, não tem barraquinha, o livro está aguardando os álbuns. Aliás, o álbum está aguardando as figurinhas. Mas, tia, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Tem a ver, gente, porque aqui, olha, está falando a biografia dos youtubers, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui tem um youtuber, aqui, né? E aqui está falando a biografia dele, está mostrando o nome, né? O nome completo dele, aqui é uma dupla. O lugar de nascimento, onde que eles... um deles nasceu em Goiânia, um nasceu em Bergamo, Itália, o outro nasceu em Goiânia, olha só, não sabia. Tem uma moça aqui, né, a Kéfera, tá falando aqui o nome dela, um nome bem complicado, ela nasceu dia 25 de janeiro. Gente, que chique, ela nasceu em Curitiba, olha, até eu tô descobrindo as coisas. Atualmente ela vive em São Paulo. E tem mais coisas, não é só isso não, tá? Tá falando aqui Gustavo, não sei o que lá, uns nomes que eu não conheço, outros aqui que eu não conheço. Nossa, um tanto de youtuber que... esse aqui eu conheço, Felipe Castanhari, esse aqui eu conheço. Então, pessoal, aqui, caso vocês tenham a oportunidade de ver um álbum desse aqui, vocês vão notar que tem a biografia do youtuber. Por que a tia resolveu pegar isso aqui? Por ser uma coisa atual, uma coisa que vocês gostam, uma coisa que vocês amam. Eu sei que a maioria de vocês gostam de youtuber, né? Então tá para ficar mais fácil. Porque sempre nós estamos falando da biografia dos autores dos livros que vocês leem, dos autores dos textos que vocês leem, e parece que vocês ainda não conseguiram separar o que é uma biografia, o que é uma autobiografia.
autobiografia, né? E o que é uma memória literária. Só reforçando agora, turma, sobre memória literária, normalmente nas memórias literárias, tem, assim, tipo esses nomes assim, eu me lembro, naquela época, naquele tempo, hoje a minha memória, hoje em dia é diferente, tá? Normalmente nas memórias literárias, assim, naquela época, naquele tempo, o povo era diferente, as coisas eram diferentes, não existia isso, não existia aquilo, tá? São, assim, alguns nomezinhos para vocês se lembrarem. Ressaltando, turma, que autobiografia, eu estou falando da minha vida. Biografia, eu estou falando da vida de outra pessoa. Não tem como eu falar a autobiografia de fulano. A auto é minha, tá? Agora, a memória literária, um ponto interessante que eu ressalto para vocês, que eu tenho a impressão que vocês ainda não perceberam, a memória literária normalmente são pessoas idosas, tá? Mas não é, por exemplo, assim, uma pessoa que tinha aí 40 anos quando teve o Césio lá em Goiânia, e essa pessoa morava em Goiânia, suponhamos, tá, gente? Aí o Brasil inteiro ficou sabendo desse acidente e o mundo inteiro também ficou sabendo. Eu sei dessa história. Aí eu falo uma coisa que aconteceu, que eu vi no jornal, que eu vi na revista, eu não estou tendo uma memória literária. A memória literária, vamos supor, eu sou uma pessoa idosa, eu estava ali próximo, eu estava ali perto, alguma coisa me atingiu, está certo? Alguma coisa, algum detalhe, não necessariamente que tenha me atingido, mas algum detalhe que a mídia não conta, que o jornal não conta, a pessoa fala assim, eu me lembro que aconteceu assim, naquele dia assim, 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 aquela coisa que está na memória da pessoa, por isso que se fala memória literária, tá? E que é transcrito aí através de um poema, ou através de uma carta, através de alguma, né, algum meio assim literário, tá certo? Inclusive, algumas cartas também costumam ser memórias literárias. Teve um tempo desse que eu peguei uma carta que tem mais de 30 anos. Eu fiquei com uma vontade de pedir essa carta para poder ficar com ela, porque ela contava alguns detalhes assim que seriam bem interessantes, mas eu não tive coragem de pedir essa carta. Porque essa pessoa, quando eu cheguei a ler essa carta, essa pessoa já era idosa e ela já tinha escrito essa carta há mais de 30 anos. E hoje em dia essa pessoa já morreu. Olha só que coisa interessante, né? Ela fala de algumas dificuldades que ela está passando, que ela mora em Goiânia, que ela tentou vender alguns produtos, não deu certo. Ela estava pedindo um dinheiro emprestado para uma pessoa. É uma coisa assim, ela contando o sofrimento dela, a dificuldade dela. Ressaltando que memória literária não é só coisas ruins. Ela está muito associada a sofrimento, a depressão, o marido que separou, o filho que foi embora nunca voltou. Não necessariamente, tá? A memória literária é uma coisa de uma forma global, mas que tem um detalhe que só aquela pessoa sabe, mas não precisa ser necessariamente coisas ruins. Pode ter sido um evento alegre, pode ter sido algum vamos supor, no dia de uma posse de um presidente, assim, só um exemplo, tá? Que aí determinada coisa aconteceu com aquela pessoa, só ela, aquele grupinho fechado, aquele grupo que não é importante, que não é da alta, né? Vamos dizer assim, que não foi divulgado para outras pessoas. Não tem nada a ver com a classe social. Então, ficou claro, né? Vamos mudar de gênero textual. A tia ainda vai continuar fazendo algumas perguntas para ver se vocês entenderam, tá? Aguardo vocês lá no Classroom, nós temos uma atividadezinha bem legal e nós temos um gênero textual novo para aprender também.